E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel, chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Mateus capítulo 2 descreve o nascimento do Senhor Jesus e a visita dos magos, né? Tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se,
e toda Jerusalém com ele. É interessante que o Senhor Jesus nasceu em Belém. O Senhor nasceu em Belém. Mas, na realidade, para ele nascer em Belém, seus pais tiveram que viajar até lá, não é? E aí a gente encontra em Lucas uma descrição do que aconteceu. Lucas capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa cena aqui acontece bem antes daquela que nós estamos lendo em Mateus capítulo 2, porque essa aqui mostra como Deus manipulou a política daquele tempo, porque era a profecia a respeito do nascimento de Cristo, de Jesus, era que ele iria nascer em Belém. Em Belém iria nascer o Filho de Deus. Mas José e Maria não estavam em Belém, eles estavam na cidade de Nazaré, da Galileia. Então eles precisavam viajar até a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, para poder se alistar. Ou melhor, chegando lá para poder nascer o menino Jesus. E isso nós vemos como Deus manipula a política, os políticos, os líderes, porque eles tiveram que fazer, então, esse censo, esse recenseamento, obrigando as pessoas a irem para a sua cidade de origem para poderem se alistar no recenseamento. Isso aqui nos traz um consolo muito grande, porque às vezes nós ficamos aflitos em relação à política do mundo, à direção que os governos tomam, mas nós devemos entender que quando vem um decreto do César Augusto era um dos. César era o nome, era o título, né? O título dos reis de Roma, do imperador de Roma. E o César Augusto era um deles. E Augusto por quê? Porque era o mais elevado de todos, era chamado de Augusto. Então, esse Augusto aqui, na realidade, ele não sabia que existia alguém mais augusto do que ele, que era o próprio Deus, que iria mexer os pauzinhos para que ele convocasse todo mundo para ir lá para a Judéia. E assim foi com José e Maria. Então, quando a gente volta lá agora para Mateus capítulo 2, o que nós encontramos é uma cena já posterior àquela do nascimento de Jesus. Aqui, o menino já deve ter mais ou menos uns 2 anos. Lá em Lucas, ele fala do nascimento, inclusive dos anjos, né, que se rejubilaram no campo, quando viram a estrela também. E aqui, quando ouviram a voz do céu que dizia paz na terra aos homens de boa vontade, e viram anjos cantando, anjos proclamando, né? E aqui em Mateus, na realidade, é um outro momento, quando o menino já tem 2 anos, ele não está numa manjedoura aqui, ele está numa casa, porque é lá que os magos vão visitá-lo. No versículo 11 fala: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra.
Quem eram esses magos? Bom, ninguém sabe quem eram os magos, né? Na realidade, o catolicismo deve saber porque deram até nome para eles, né? Nem lembro agora o nome, mas acho que era Bartolomeu, alguma coisa assim. Deram três nomes, aí encontraram três nomes desses magos, se bem que nunca diz nos evangelhos que eles eram três, diz apenas que eles eram os magos. E talvez achem que eles fossem três, porque eram três presentes que eles trouxeram. Mas nós não sabemos também se era um presente de cada um ou eles fizeram de outra maneira. De qualquer maneira, magos, eles eram, a gente pensa em magos sempre na forma de bruxos, né? Como se fossem bruxos ou como se fossem aqueles que fazem mágica com prestidigitação, com cartas, com coisas assim, truques, né? Faz truques. Na realidade, magos naquela época eram cientistas. Aqui você lê que eram homens sábios. Eis que os homens sábios, ou os cientistas, vieram do Oriente a Jerusalém, porque eles se dedicavam a estudar as ciências, as artes da época, né, o conhecimento que havia na época. Entre essas artes estava a astronomia, que ela era misturada com a astrologia. Eles estudavam os céus, as estrelas, os astros, e muita coisa que nós hoje sabemos de astrologia, ela na realidade foi algo que realmente teve fundamento no passado, porque quando Deus criou todas as coisas, aí ele colocou no céu os astros como guias. Lá em Gênesis a gente lê isso, né? E o grande problema é que esses guias, que são os astros e estrelas, eles hoje estão corrompidos como tudo mais no universo. Então, embora exista algum resquício de verdade ou de fundamentação em astrologia, por exemplo, ela está totalmente fora hoje e nós nem devemos buscar isso, porque a moderna astrologia é a adivinhação. E a adivinhação a gente sabe que ela é proibida na Bíblia. Mas os povos antigos estudavam os céus, estudavam os planetas, as estrelas. Inclusive foram encontradas umas, umas espécies de lentes de cristal polido, do tamanho assim de um pires, mais ou menos. E isso está no museu lá, no museu não sei em que país. E por muito tempo achavam que aquelas lentes eram enfeites de algum adorno, de algum ídolo, de alguma estátua, de algum ídolo. E hoje já sabem que não, que muito provavelmente essas lentes que eram da região, acho que da Babilônia ou da não Babilônia, de Nínive, alguma dessas grandes cidades que havia na época, dos caldeus, elas teriam sido realmente lentes mesmo de lunetas para estudar o céu, porque os mapas que existem criados por esses sábios de antigamente são tão precisos que só alguém que tivesse algum instrumento mais adequado do que a mera visão seria capaz de traçar as estrelas e todos os pontos, os pontos do firmamento. Então, esses magos eram sábios, eles entendiam o céu, eles entendiam todas as constelações, não, porque ainda não havia o conhecimento de constelações, né? Isso é uma coisa muito recente. Mas eles sabiam que tinha aquelas estrelas e de alguma forma, Deus os avisou a respeito do nascimento do menino Jesus. Nós não sabemos essa estrela que eles viram, tem muitas teorias, né, que era um cometa, que era um disco voador, que era, que era algum planeta. Nós não sabemos. A Bíblia não diz, então não adianta nem especular. Mas a gente sabe que Deus colocou esse sinal no céu para que eles vissem, e eles provavelmente tinham conhecimento
de profecias da antiguidade, por exemplo, aquela que foi dada a, a Balaão, quando Balaão até diz assim, uma estrela virá de Jacó, eu acho que, ó, que ele fala na profecia dele, né? Ah, vê-lo-ei, mas não de perto. E então Balaão tinha essa profecia, e como esses magos eram sábios, eram estudiosos, eram homens ilustres, certamente eles tinham acesso também a todas as profecias bíblicas que havia no Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. Então eles, de alguma maneira, Deus revelou a eles que tinha que seguir a estrela. A estrela não andava, pelo que dá a entender, ela não andava, ela apareceu indicando a direção, eles foram e chegaram até Jerusalém, até Jerusalém. E aqui no versículo 2 fala dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como era de esperar, né? Você vem de um país distante e procurar alguém que vai ser o rei do país que você está visitando, você vai procurar na capital. Você vai procurar com o rei atual se ele tem alguma informação. Então eles foram a Jerusalém, eles não foram a Belém. E o rei Herodes, então, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Embora Herodes fosse um tirano, fosse um rei muito mau, ele não era um judeu, ele era convertido ao judaísmo, mas ele era um idumeu, ele era um descendente de Esaú, era descendente de Esaú, e ao que parece o povo estava contente com ele, porque quando fala que tinha outro rei, todos ficam perturbados, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Então, ninguém queria um novo rei. É aquela história do time que está ganhando, você não mexe, né? Então, eles não estavam exatamente ganhando, mas tinha um rei, tinha estabilidade, porque Herodes era um fantoche de Roma. Roma, quando invadia um país, uma terra, eles mantinham a hierarquia da terra. Por isso que é chamado sistema romano e dos outros, como começou com Nabucodonosor, era chamado de rei de reis. Rei de reis. Então, Nabucodonosor, depois Ciro, Dário, Alexandre o Grande, do poder grego, e depois Roma, os vários Césares de Roma. Eles eram reis de reis, porque eles mantinham um rei local, eles mantinham um governo local e governavam sobre aquele governo local. E aqui chegam então esses magos e chegam no lugar errado, né, praticamente, porque claro que o Senhor estava com tudo isso nos seus planos, né? Mas eles vêm e perturbam-se então toda Jerusalém com ele. E é importante lembrar essa perturbação aqui, porque nós vamos voltar a ela lá na frente, versículo 19: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então não era só Herodes que procurava a morte do menino. Eu acredito até que esses muitos de Jerusalém que se perturbaram estariam dispostos a caçar esse menino, para não deixar que ele chegasse a ser rei. Então a situação com a vinda de Cristo ao mundo mexeu com tudo, não apenas com homens, com a política da sua época, mas até mesmo com a esfera espiritual. Porque no Antigo Testamento você encontra muito raramente casos de possessão demoníaca. Mas quando Cristo entra no mundo, a gente vê que são muitos os que eram possessos de demônios. É como se eles estivessem em polvorosa. E eles estavam esperando alguma coisa acontecer, porque
tem aqueles que o Senhor vai expulsar, eles falam assim, vieste antes da hora, né, e pede para não serem lançados no abismo, porque eles estavam sabendo que alguma coisa ia acontecer com eles. Então ficaram em polvorosa. Então o Senhor, quando entra na terra, ele não apenas deixou intranquila a população, mas deixou intranquilas as hostes espirituais da maldade. E a questão aqui que entra é: se uma pessoa se sente intranquila com a presença de Cristo, ela é bom que ela pense duas vezes, porque ela pode estar fazendo o mesmo papel dessas pessoas que queriam se livrar de Jesus e dos demônios. Os demônios que ficaram arrepiados com a chegada dele. No versículo 4 diz: congregados todos os príncipes ou principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, certamente Herodes mantinha esses sacerdotes, esses escribas, em busca de orientações, de profecias, de adivinhações, coisas desse tipo. E eles lhe disseram, os escribas, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então eles sabiam que viria de Belém o guia, ou o Messias prometido, para apacentar o povo de Israel, o pastor prometido. Quando nós vamos para João capítulo 10, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E essa parábola que o Senhor Jesus conta, na realidade é falando dele. Ele é o pastor reconhecido pastor, que o porteiro abre a porta para ele. E ele entra no redil ou no curral e tira as ovelhas para fora. E é isso que ele veio fazer. As ovelhas são o seu povo de Israel. Ele veio, esse povo estava guardado sob a lei, estava no redil ou no curral da lei, mantido separado das outras nações por cercas, para que eles não se misturassem. A lei eram as cercas. A lei eram as cercas que impedia que eles se misturassem com outras nações e adorassem os outros deuses, etc. Agora, estavam presos, porque a lei prende, né? A lei é uma prisão. Mas quando chega o verdadeiro pastor, aquele previsto pelas Escrituras, ele tem autoridade para entrar no curral e tirar as ovelhas para fora. E aí as ovelhas irão segui-lo sem uma cerca. Ele no centro é quem criará a atração do seu rebanho. É diferente um rebanho que é preso num curral, onde o que os mantém unidos são as cercas, e um rebanho que é guiado pelo seu pastor, que vai onde o pastor vai, e um rebanho assim é unido pela atração que o pastor aplica sobre eles. Então, esse é aquele que entra pela porta. Esse é o que o porteiro abre. E voltando lá para o nosso capítulo de Mateus, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, no versículo 6 de Mateus 2. E tu, Belém, terra de Judá. Por isso que eu falei no começo que José e Maria precisariam estar em Belém, porque a profecia dizia a respeito a Belém.
Então, se não, se eles estavam lá na Galiléia, eles estavam em Nazaré, longe de Belém, alguma coisa precisava acontecer para que chegasse em Belém. E essa coisa era o César Augusto proclamar aquele recenseamento. Então, nós vemos que Deus mexeu com o César Augusto, Deus mexeu com Herodes, e agora Herodes, no versículo 7 de Mateus 2, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. É, até parece, né? Até parece que ele queria adorar o menino. Ele queria mandar matar o menino. E, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Agora sim, a estrela parece que caminha na frente deles. Antes eles tinham visto no oriente a estrela e vieram na direção dela. Agora a estrela se tornou móvel e ela para em cima da casa. Para em cima da casa, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, no versículo 10. Isso demonstra a diferença. Havia uma multidão, havia toda uma população em Jerusalém e queria ver o menino Jesus pelas costas, né? Mas esses magos aqui, gentios, estrangeiros, eles se alegraram, porque eles tinham encontrado onde estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, no versículo 10, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A mirra era uma planta amarga, né? Era um perfume obtido de uma planta espinhosa, cheia de espinhos. Então eles vão e se alegram e encontram o menino, finalmente encontram o menino. E sendo por divina revelação, no versículo 12, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Isso aqui é interessante porque toda pessoa que encontra o Senhor Jesus, ela parte por um outro caminho depois, né? A gente não volta pelo mesmo caminho de onde veio. A gente parte por um outro caminho, um novo e vivo caminho, que é aquele agora de uma vida transformada. No versículo 13, encerra aqui a missão daqueles magos, daqueles sábios, e que dão uma lição para nós também, que os que mais interessados estavam na vinda do Senhor eram estrangeiros, eram estrangeiros. E tendo ele se retirado, no versículo 13, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Eu não sei aqui se é o próprio Senhor Jesus. Ah, não, aqui não é. Aqui é um anjo do Senhor. A tradução correta aqui é um anjo do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor. Porque existe uma certa distinção quando nós lemos o anjo do Senhor e um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor é um anjo atuando como mensageiro do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. E faz sentido não ser o anjo do Senhor, já que o Senhor estava já encarnado aqui, na forma de um menino. E tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor, quem quiser pode rabiscar na sua Bíblia aí, trocar o anjo por um anjo, apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite
e foi para o Egito. Então, a vinda do menino causou uma convulsão em todo o mundo. E o Egito será abençoado no milênio, será uma das nações gentias abençoadas no milênio, porque acolheu o Filho de Deus. Por mais que depois o povo hebreu vai ficar 400 e poucos anos escravizado no Egito, Deus não se esquece da misericórdia que fizeram para o seu filho. Então, esse mesmo Egito acolheu. E o fato dele ir para o Egito, né? E levantando-se, ele tomou o menino de sua mãe de noite e foi para o Egito. Isso era, de certa forma, uma, uma profecia que estava baseada na libertação do povo hebreu do Egito. Porque assim como José e Maria foram para o Egito levando o menino com eles, no versículo 15 fala que esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então, esse do Egito chamei o meu filho tem duas explicações. Tem a explicação no sentido figurado, quando Deus trouxe do Egito, chamou para fora do Egito o seu povo de Israel, e agora no sentido mais real, de ter chamado o seu filho Jesus para fora do Egito, de volta do Egito para a terra de Israel. E Herodes aqui então cumpriu o seu papel de figurante nessa história. Veja quantos figurantes tem nessa história. Nós vimos lá César Augusto, depois Herodes, e vai aparecendo ao longo dos evangelhos, nós vamos ver pessoas muito ilustres que vão aparecendo, mas elas simplesmente fazem a sua parte nesse grande cenário e desaparecem, porque elas não têm importância nenhuma além daquela de terem, de alguma maneira, se relacionado ou vivido no tempo do Senhor Jesus e, de alguma forma, tendo sido usadas por Deus para algo relativo ao seu filho aqui na terra. Então, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então, por isso que eu falei que quando os magos visitaram o menino, não visitaram como nós vemos nos presépios, né? Nos presépios tem lá o burrinho, a vaquinha, a manjedoura, José, Maria e um menininho na manjedoura, e os magos todos chegando com seus camelos, entregando os presentes. Está errado o presépio, porque eles não visitaram a manjedoura. Eles chegaram na casa, o menino já estava na casa, e o menino já tinha cerca de 2 anos, 2 anos de idade. Então você vê que desde criança a gente já era enganado. Não era só o Papai Noel que era falso no Natal, era também a manjedoura e tudo mais. É claro que tudo aquilo aconteceu, mas em um tempo diferente da chegada dos Reis Magos, né? É que eu acho que quando a gente comprava as pecinhas para o presépio, seria mais barato comprar tudo, tudo de uma vez, né? Os bonequinhos de todo o cenário. Mas, e aqui então cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, versículo 18, lamentação, choro e grande, grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, olha aí, acabou o tempo dele. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor, apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
Então veja que não era apenas Herodes que procurava a morte do menino. Eram outras pessoas também, por isso que já estão mortos. Essas pessoas morreram e o menino ficou. Então se levantou José, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, repare que aqui você tem duas, né? Duas passagens que acho que falam do profeta, não, três. Três. Primeiro lá no versículo 6, versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Depois uma outra no versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. A do versículo 5 é Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então é desse profeta que está falando o versículo 5 e 6 aqui. Aí quando você vai para o outro, a outra citação de um profeta é no versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Esse profeta é Oséias. Oséias, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Aí tem um terceiro profeta aqui, no versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. É que ele identifica quem é o profeta, né? Jeremias disse: assim diz o Senhor, em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora por seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Agora, uma parte que chama atenção aqui é o último versículo. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, que é o versículo 23, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Veja que mudou a conversa aqui. Em todas aquelas citações, era a respeito de um profeta que disse. Quando chega aqui, não diz um profeta, pelo que fora dito pelo profeta, mas pelos profetas. Por que será isso? Bom, primeiro porque nós não encontramos esse versículo em algum profeta em particular. Ele será chamado Nazareno. Mas nós encontramos de uma maneira genérica ele sendo chamado Nazareno lá em João capítulo 1, versículo 46, que diz assim: disse-lhe Natanael, quando Natanael é apresentado, avisam Natanael a respeito de Jesus, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então devia correr uma notícia entre os profetas de que ele seria chamado Nazareno, embora nenhum deles tenha escrito isso. Mas lá em João, o próprio Natanael confirma que ele seria chamado Nazareno. O problema é que Nazaré era uma cidade de quinta categoria. E quem vinha de Nazaré não era pessoa muito confiável.
os judeus não gostavam dos nazarenos, embora Jesus não fosse originalmente de Nazaré. Ele tinha nascido em Belém da Judéia, mas passou a ser chamado de Nazareno. E isso tem um outro significado também. Ele era rejeitado, porque os nazarenos eram rejeitados no meio do seu povo. E ele era rejeitado também. Por isso que ele seria chamado Nazareno. Seria a mesma coisa que dizer assim: ele será chamado o rejeitado. O Ramon perguntou onde diz que foram 2 anos que passaram. Eu entendo que a gente pode inferir isso, né? Pelo fato de o Herodes mandar matar todas as crianças, todos os meninos que havia em Belém, de 2 anos para baixo. Então ele estava nessa faixa etária. Ele não era um recém-nascido, mas já devia ter uns 2 anos de idade. E também José e Maria já estavam morando numa casa lá em Belém, e não mais abrigados numa cocheira, porque não havia lugar para eles quando eles chegaram. As estalagens estavam todas cheias por causa do recenseamento. Então eles devem, talvez tenham alugado uma casa ou ficado em casa de algum parente ali em Belém. Não sei se ajuda a responder a pergunta do irmão, mas no versículo 7, que fala: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participarmos, para que eu também vá e o adore. E quando Herodes vê que foi enganado, no versículo 16, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Os 2 anos segundo esse tempo que Herodes inquiriu diligentemente dos magos. Podemos ver também aí nesses 2 versículos que os irmãos leram aí, que o versículo 7 começa exatamente a perseguição ao Senhor até a cruz. Até a cruz. Versículo 7, Herodes está tentando enganar os magos. O coração dele a intenção era encontrar com Jesus para, tanto que matou no versículo 16, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então o propósito dele com os magos não era adorar ao Senhor, não era. Então a gente pode entender, aqui se iniciou a perseguição ao Senhor até a cruz. E sempre que estão envolvendo essa perseguição, a gente vê muitas vezes na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra vamos e matemo-lo e ficamos com a herança. A palavra matar parece muitas vezes ligada a essa perseguição do Senhor. Mas, como ele diz, a minha vida eu a dou, tenho poder para dar e para retomar. E foi o que aconteceu na cruz. Ele se entregou. Hoje, depois da obra consumada, a perseguição é outra. É um outro tipo de perseguição, mas ela é mais sutil, é mais camuflada, é mais ornamentada, é tentar mesclar com a verdade da palavra de Deus o engano que vem de Satanás, porque não conseguiram nada com Jesus. Jesus derrotou a Satanás na cruz, ele sabe disso, ele está, podemos dizer, em liberdade condicional, já foi julgado, aguardando só o decreto, só a execução de pena que vai se dar quando o Senhor voltar e
trancar ele, amarrar ele por 1000 anos, para depois soltar, e alguns seguidores vão aparecer lá no final do milênio, seguindo após Satanás. E o Senhor vai acabar com tudo isso lá, mas será lançado no lago de fogo. Mas, como Satanás tem essa certeza que foi derrotado e não tem volta, como ele está em liberdade condicional, ele procura perturbar o testemunho cristão. Ele procura torcer a verdade, desviando muitos dessa verdade. Então a gente vê que ele continua atuando, porque aqui, essa reação de Herodes, quem está por trás é Satanás. O inimigo de Jesus Cristo é Satanás. Então fica interessante esses 2 versículos que o Benison acabou de ler, o 7 e o 16, aponta para essa perseguição ao Senhor até a cruz. E essa perseguição continua de uma forma diferente, podemos dizer assim. Uma perseguição, como quem diz, já que eu não posso mais nada, então vou pelo menos tentar atrapalhar em alguma coisa, que é perverter a verdade. Até aí. O fato dele ser chamado de Nazareno, e Nazareno nós vimos lá por aquela passagem de João, que é um rejeitado, né? É um enjeitado, é alguém que ninguém gosta, tem má fama, Nazareno. Isso é confirmado também por algumas passagens, como Isaías 53, versículo 3, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, mais uma evidência de que ele era um rejeitado na sociedade da época. Também no Salmo 22, isso vindo da boca do próprio Senhor Jesus, Salmo 22, versículo 6, mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado pelo povo. E aí essa senda dele de desprezo e de rejeição por parte dos homens, ela não termina, ela vai até a cruz. E ela não para só na cruz. Porque lá em Hebreus 13, versículo 13, nós lemos: saiamos, pois, a ele fora do arraial. O arraial é o sistema religioso judaico, levando o seu vitupério, ou seja, levando a sua vergonha. Então, hoje, quem se associa a Cristo, Jesus, está se associando à sua vergonha nesse mundo. Não espere tapinhas nas costas. A gente vê aí muitos envolvidos com política, querendo como que obrigar o mundo a aceitar Jesus. Aí, toda cidade lá tem algum vereador que proclama, que inventa uma praça da Bíblia. Tem praça da Bíblia aqui em Limeira, tem praça da Bíblia em toda a cidade. Uma data da Bíblia, o dia da Bíblia, e o próprio catolicismo com todas as suas datas religiosas, né? Mas aqui não teve lugar para ele. A gente não deve querer forçar goela abaixo nos incrédulos que aceitem a Jesus. Não vão aceitar, porque o mundo que é mundo, rejeitou o Filho de Deus. Muita gente fala assim: se ele viesse hoje, não iriam tratar ele como trataram 2000 anos. Iriam tratar igual, não adianta. Porque o ódio que o homem tem contra Deus foi direcionado em Jesus. Foi aplicado em Jesus. Como o homem não pode atingir Deus nos céus dos céus, ele atingiu o Filho de Deus. Você não pode bater no pai, então bata no filho. A ideia é essa. E assim sempre foi, assim sempre será, até a hora que o Senhor voltar e colocar todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Aí não vai ter ninguém que possa levantar um dedo
possa dizer qualquer coisa contra o Filho de Deus. Ele virá não mais como aquela feição de sofredor, né, de servo sofredor, de Isaías 53, ou do seu andar aqui nos evangelhos, mas ele virá com aquela figura terrível de um juiz de longos cabelos brancos, olhos de fogo e uma espada saindo da sua boca. Assim ele virá. Vai ser uma visão horrível para os que o rejeitaram. Verão aquele que traspassaram. As pessoas, os mesmos os mesmos do o povo, o mesmo povo de judeus que o traspassou, e os romanos também incluídos ali, né? Irão vê-lo, descendo em glória, refulgente glória do céu, acompanhado das hostes dos salvos, quando ele vier, quando vier sua manifestação para julgar as nações no mundo. Mas enquanto isso, ele é rejeitado. E os que creem nele são igualmente rejeitados com ele. Não tem lugar nesse mundo. Ainda que alguns tentem arranjar um biquinho aí com política, com alguma coisa, para serem aceitos pela sociedade, mas não é esse. O Senhor Jesus mesmo falou, né? Como perseguiram a ele, perseguiriam também os seus. Que é interessante também, né? A gente vendo esse capítulo, né? 2, os primeiros versículos da abertura desse capítulo, ele nos dão conta, e isso é interessante a gente observar, né? Eles nos dão conta, nos dão uma ideia das condições que se faziam presentes naqueles dias, né? Entre os judeus encontrados em Jerusalém. O Messias havia nascido em Belém, já era fato. E eles, os judeus, nem se davam conta. Passaria semanas sem que eles soubessem desse fato. Nem mesmo o rei Herodes, né? Estava a par, né? Estava totalmente em ignorância a esse respeito. A gente vê que ele foi alertado posteriormente pelos magos, né? Desse fato. No entanto, para Herodes, a gente poderia dizer, né? Até tudo bem, ele não era judeu, né? O Mário já colocou aqui que ele era idumeu, né? Então, para ele, isso não teria essa relevância, né? Até o momento, né, que ele soube e que poderia trazer algum problema para ele, né? Então, a gente vai ver mais à frente. Então, diferentemente, né, era de se estranhar que dentre todas as pessoas, os principais sacerdotes, eles deveriam estar bem informados, né, deste grande evento, principalmente porque eles professavam, eram professantes, diziam que esperavam a vinda do Messias, né? Então, como podemos assim ver nos capítulos 1 e 2 de Lucas, né, nós vemos essa ignorância deles, essa, essa falta de entendimento, né? Esperavam sim o Messias, né? Mas em Lucas 1 e 2, os dois capítulos, né? Depois os irmãos podem ler o capítulo, né? A gente vai ler aqui porque seria muito grande. Vemos que esse grande evento foi revelado desde o céu, né? Como um símbolo a estrela, né? A almas humildes que temiam o Senhor. Poucas horas antes disso acontecer. Então, vale mencionar até que em Salmos 25:14, né, o salmista diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Tá? Isso nos fala aqui de que aqueles líderes religiosos não estavam, né,
O irmão colocou lá. Show. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Então, aqui, a gente já começa a perceber, né, que isso nos fala de quem os líderes religiosos não estavam entre eles, entre as almas humildes, né, não faziam parte desse grupo, né, eles faziam parte do grupo dos soberbos, a quem os homens, não Deus, né, quem os homens chamam de bem-aventurados. Lá em Miqueias 3, 15 a 16, então demonstram que essas pessoas, né, que esses aos quais nós estamos, dos quais nós estamos falando, estavam em trevas, né, assim como o perverso Herodes. O irmão Rui já comentou esse uso de Satanás, né, usando Herodes, né? É Miqueias 3, 15 e 16. Aí você está com, acho que está com Malaquias, né? Miqueias. Não, Miqueias. Miqueias, não, é Malaquias. Deixa eu ver se é Malaquias aqui. Vou pegar aqui um pouquinho. Ah, esse aqui mesmo. Desculpe. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para que os que temerem o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Então, continuando aqui, né, onde eu queria chegar, né? Mas há coisas piores do que estas, né? Quando Herodes ficou sabendo pelos magos, né? Como os irmãos já comentaram, né? Ele se perturbou muito, porque dizia-se que um rei havia nascido, né? E este, aparentemente, poderia ser um rival ao seu trono, né? Se pensarmos Herodes ter se perturbado, até poderia ser normal nessa situação, né? Ele era um rei, se viesse outro, poderia querer o trono dele, né? Isso não era o pior, né? O pior aí, né? E ele nem era israelita, né? Mas o pior é que perturbaram-se também todos de Jerusalém com ele, os judeus, né? Então isso demonstra de forma assim triste o sentimento de perturbação daqueles que o esperavam, e não de júbilo e alegria, né, que se esperaria, né? Então, o que estava ali terrivelmente errado com eles, já que somente seus instintos pervertidos se afloraram, né? Provavelmente eles sentiam que esse evento significava a ruína dos seus prazeres, né? Como o Mário comentou logo no início, né? Alguém veio colocar a ordem na casa, vamos assim dizer, né? Entre aspas, né? Seus prazeres carnais, em vez do cumprimento de suas esperanças. Então, contrariamente ao que deveria ser, né? Colocaram o seu conhecimento das escrituras a serviço, isso é uma coisa importante, do adversário. E assim Herodes, em conluio com eles, prontos a devorar o filho varão. Então, eles tinham um tipo errado de conhecimento das escrituras, né? Porque eles citam que né, nessa parte, né, citam apresentar o Senhor como que governa, né? Então a escritura que eles citaram apresenta o Senhor para nós como o que governará. Isso está em Miqueias também, né? Só Israel está em vista aqui, né? Mas sabemos que seu governo será universal. E
tem uma terceira, e essa, aliás, é uma terceira maneira pela qual ele é apresentado, né, a nós. Em Jesus vemos Deus vindo salvar. Em Emmanuel vemos Deus vindo habitar. No governador vemos Deus vindo governar. Sempre foi esse pensamento, né, de Deus, habitar os homens, governar, habitar com os homens, né, governando tudo de acordo com o seu gozo, com o seu prazer, né. E para realizar isso, né, ele tinha de vir salvar. Então, como o menino foi achado em Belém, havia o testemunho de que essas três coisas se cumpririam, né? Embora Jerusalém fosse ignorante e hostil, havia gentios no Oriente atraídos por seu aparecimento. E eles reconheceram o rei dos judeus, né? Então, o rei dos judeus nele, né? Isso, a gente poderia dizer, poxa vida, né? É assim que o Senhor fala, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso está em João, né? 1:11, versículo 11, primeiro versículo 11. Desculpa, é João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, aqui, só para finalizar aqui o contexto e a ideia, né? Assim, eu fiz um breve retrato deste evento, né? Assim como uma pedra que a gente joga num lago bem tranquilo, né? Que perturba a água, né? Que, pelo menos aquilo que está em cima da água, né? O nascimento do nosso Senhor Jesus, né, já começa bastante tribulado, né? Mas também com muito amor por aqueles que o temem e o amam. Não é só tribulação, né? Ele não tem lugar neste mundo, né? A gente viu que logo no começo da sua vida, né? Com tenra idade, Herodes irrompe em busca de uma assim sangrenta busca por ele, né? Para matá-lo, né? Junto com muitos, como os irmãos comentaram, né? Então ele não tinha, né? Ele não tinha lugar nesse mundo, né? Então esse esse fato, né? Fica bastante evidente, né? Ele veio para os que eram seus com uma missão, né? Com uma obra a ser feita, né? Mas eles não receberam, não aceitaram, não rejeitaram de toda forma, né? Então ele veio fazer uma obra de salvação nesse mundo pervertido e mau, né? E o que ele recebeu, né? Todos se empenharam de uma forma ou de outra de matá-lo, né? Rejeitando de todas as maneiras possíveis. Mas, felizmente, para todos nós que temos essa grata esperança, né? O Senhor triunfou sobre a morte, né? Na cruz. E triunfou sobre a maldade do mundo, né? Cumprindo essa obra bendita, né? Que o Pai lhe confiou, né? Essa obra de amor assim, sem precedentes, assim, da qual a gente pode ter um vislumbre, né? De entendimento, né? Mas eu vou ficar até aqui. Versículo 3, né? E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes de onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, Herodes perturbou-se, toda Jerusalém com ele, e eles conheciam, eles liam os profetas. Miqueias 5, 11, né? O irmão leu? Versículo 2, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel.
até aí, né, bateu com o guia, né, aquele que irá guiar Israel, né, que Mateus cita. Mas é interessante a continuação do versículo, porque fala, né, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui aponta para a divindade do Senhor Jesus, e isso realmente era muito preocupante, não apenas para Herodes, mas para todos os moradores de Jerusalém, e os magos, inclusive, eles foram para adorá-lo, né? Eles chegaram na intenção de adorá-lo, né? É, os Herodes disse que também, no versículo 8, ó, para que eu também vá e o adore. Então, todos eles com ciência, né, de que aquele menino não era apenas o rei dos judeus, mas que, segundo a profecia de Miqueias, ele, desde os tempos da eternidade, né? Quem pode ser desde os tempos da eternidade a não ser Deus, Messias, né? E é interessante porque aí os próprios presentes dos magos, né, o ouro, né, simbolizando a realeza do Senhor, o incenso, a divindade, e a mirra, né, o sofrimento, o amargor do que o Messias iria passar, né, é, e eles, prostrando-se, o adoraram, né. Mas é interessante no versículo 10, que vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, né. Os magos tiveram alegria, os magos gentios, né. Os judeus já não tinham alegria. O Messias dele estava chegando e eles não recebiam com alegria, recebiam com perturbação, com preocupação. E isso até nos serve até em figura, né, para os nossos dias de hoje, né, que inclusive muitos cristãos não aguardam o Senhor. Eles aguardam a vinda do anticristo, eles aguardam a grande tribulação, mas eles não esperam o Senhor. E se muitas vezes você comenta, oh, você tem ciência de que o Senhor está para chegar a qualquer momento, a qualquer segundo? Às vezes você escuta coisas do tipo assim, vira essa boca para lá, Deus me livre, né? Por quê? Porque realmente é aquilo que os irmãos trouxeram, né? Eles querem muitas vezes aproveitar o máximo nessa vida, né? Porque é, é isso que o desejo se limita apenas às coisas desse mundo. Então, o retorno do Senhor para alguns vai ser como se fosse um estraga-prazeres, né? Então, não exige acaba não existindo esse amor pela vinda do Senhor, né? O irmão Mário leu lá em Hebreus 13, nós saímos a ele, né? Saímos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, e é interessante porque logo o versículo seguinte fala que, aqui vamos ver, saímos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A esperança do cristão é o retorno do Senhor, nossa esperança, né? A bendita vinda do Senhor para nos buscar, nos chamar para si. Então, nós não temos os nossos olhos voltados somente para as coisas desse mundo, né? Mas estamos vislumbrando, né, a cidade futura, né? Nós teremos com o Senhor, né? Aquilo que nós teremos com o Senhor. Enquanto o restante do mundo vai seguindo o caminhar dos seus próprios pensamentos, sua própria cobiça, mas infelizmente é triste a gente observar que muitas vezes na cristandade
irmãos, né, aqueles que se dizem irmãos, que se dizem cristãos também, mas que não aguardam com esse amor a vinda do Senhor. Mas, caso o Senhor retornasse agora, para eles seria até um transtorno, né? Tem aqui uma pergunta da irmã Viviane. Irmãos, além da motivação pelos prazeres materiais, o que mais os judeus seriam motivados a rejeitar o Senhor como Messias? Eu entendo que é poder, né? É a mesma motivação de Herodes, é perder o controle. O Senhor entrando em cena iria tirar o controle daqueles que tinham controle. Em todas as, em todas as instâncias, porque não era só Herodes, né? Pensa num governo de um rei. Quantos súditos, quantos subalternos, quantos assessores e tudo mais, e falar que vai mudar isso, todo mundo já fica de orelha em pé. Então, era bem isso mesmo. Ninguém quer perder o seu lugar, ninguém quer perder o poder que tem. Fazer um acréscimo aí bem rapidinho que o irmão falou, irmão Mário. Hoje, a, a rejeição ao Senhor se dá porque hoje tem que, para seguir o Senhor, tem que abandonar o pecado. Não que a gente vai crer nele e nunca mais vamos pecar. Mas hoje muitos não querem o Senhor porque não querem sair dessa condição confortável pelo prazer que tem no pecado. Muitos. Muitos, você fala do Senhor para respeito de salvação, não, isso aí a gente conversa a qualquer hora. É mais ou menos assim para alguns. E aí?